moramos na rua Elm Street, 423. Então, nunca houve um momento em que eu não ouvisse a criatura. Ele estava morando no quarto, do outro lado da minha parede desde que eu nasci. Quando eu era muito jovem, pensava que ele era meu amigo. Eu batia, e ele batia de volta. Eu ria, e ele murmurava palavras que eu não conseguia entender. Achei que ele estava ali para me proteger dos meus pesadelos. Mas à medida que eu fui crescendo, comecei a ter medo. Meus pais insistiram que não havia um quarto do outro lado da minha parede. E com o tempo, percebi que ele não era meu amigo de jeito nenhum. Foi quando os arranhões, gemidos e batidas esporádicas começaram a me assustar. Quando eu tinha 8 anos, finalmente desabei e contei aos meus pais sobre a criatura na minha parede. Eu estava com medo que ele entrasse no meu quarto uma noite e me matasse ainda dormindo. Minha mãe revirou os olhos e me disse que eram ratos. Ela nunca me ouviu de qualquer maneira. Meu pai concordou que eram apenas animais, mas ele me abraçou e me disse para não ter medo. Ele iria me proteger. A partir de então, sempre que eu ouvia os barulhos, eu gritava pelo meu pai e ele entrava correndo a meu quarto menos de 1 minuto depois para ver o que estava acontecendo. Eu apontava para a parede e me escondia. Meu pai sorria, batia na parede com um punho e dizia: "Fique quieto aí, ou você vai ver uma coisa." O barulho imediatamente parava. Eu dava ao meu pai um sorriso choroso e ele me abraçava. Ele sempre foi o meu protetor. Eu sinto muito a falta dele agora. Quando me tornei adolescente, comecei a convidar minhas amigas para fazer festas de pijama em casa. Elas não acreditaram nas minhas histórias no início, mas depois de uma noite no meu quarto, elas estavam convencidas. A gente brincava, fingindo que éramos caça-fantasmas da Elm Street, e passamos horas tentando exorcizar a entidade, um demônio, de acordo com nossas pesquisas. Tentamos por meios de sessões espíritas estranhas e tabuleiro Ouija. Decidimos que o arranhão deveria ser a criatura, gravando símbolos e desenhos satânicos do outro lado da minha parede. Em uma festa do pijama, após assistirmos um filme, esperei até que o familiar arranhão começasse a bater na parede, assim como meu pai fazia. "Fique quieto aí, ou você vai ver uma coisa. Você já está morto. Os vivos estão tentando dormir aqui." Nós rimos, e minhas amigas ficaram impressionadas. Por um momento, eu deveria saber que não deveria tê-lo provocado. E de repente, houve uma resposta raivosa batendo na minha parede, mais alto do que eu já tinha ouvido, e uma espécie de grito raivoso. Nós todas gritamos e nos escondemos no armário gritando pelo meu pai. Quando ele veio correndo, minhas amigas imploraram para levá-las para suas casas. Fiquei sozinha enquanto eles estavam fora. Eu podia senti-lo, quase vê-lo, andando impacientemente através da parede, para frente e para trás. 5 polegadas de madeira e papel de parede entre ele e eu. Eu estava com tanto medo que fiquei escondida no armário. E em seguida, o arranhão começou novamente. Foi quando eu percebi o que ele estava fazendo, tentando abrir caminho através da parede e entrar no meu quarto. Eu choraminguei com o pensamento, enquanto as batidas começaram a voltar nas paredes. Não parou de novo, até que os faróis do carro do papai iluminaram meu quarto. Chorei até que meu pai entrou correndo em meu quarto e bateu na parede. "Ainda está nas paredes, pai." Eu chorei. Ele acenou com a cabeça, me deu um olhar de pena e bateu com um punho na parede do demônio.
Fique quieto aí, ou então você vai ver uma coisa. Então ele me segurou, me deixou chorar meus medos e me disse que tudo bem se eu dormisse no sofá naquela noite. Às vezes, eu pensava que ele acreditava que tudo estava na minha cabeça. Mas não era verdade. Os murmúrios, as batidas e os arranhões. Eu ouvi isso por toda a minha vida. Era real. Mas se ele não acreditava em mim, ele nunca deixou transparecer e nunca me fez sentir louca. Ele apenas jogou meu jogo. Acho que eu nunca realmente entendi meu pai. Uma noite, quando eu tinha 16 anos, fui acordada por um grito sobrenatural e ensurdecedor. Foi tão alto e penetrante, que também gritei de terror. O grito terminou abruptamente e em menos de um segundo, meu pai entrou correndo pelo quarto. Você ouviu? Eu chorei, enquanto meu corpo se debatia com soluços. Como você pode não ter ouvido, pai? Você tem que ter ouvido. Oh, querida. Meu pai sentou-se na ponta da minha cama, seu cabelo desgrenhado em uma expressão distante em seus olhos vermelhos no meio da noite. Sim, querida, claro que eu ouvi. Mas era só uma coruja, eu tenho certeza. Temos visto algumas na vizinhança. Não, pai. Ouça as paredes. Ana, não foi nada. Por favor, pai. Por favor. Ele suspirou, mas acenou com a cabeça e sentamos e ouvimos por um tempo. Eu precisava que meu pai soubesse a verdade e finalmente acreditasse em mim. Todo mundo corria perigo, mas nenhum som veio da parede naquela noite. E eu não ouvi nada depois disso, não por muito tempo. A parede de repente parecia vazia para mim, pela primeira vez na minha vida. Talvez estivesse adormecido, ou talvez tivesse sido chamado de volta para o inferno. Mas de qualquer forma, eu sabia que voltaria. E estranhamente, quando a criatura voltou, eu realmente não percebi a princípio. Após 16 anos, era simplesmente ruído branco para mim. Uma trilha sonora de fundo, tão familiar para mim quanto o meu próprio rosto. Demorei tanto para processar que estava de volta que não consegui identificar quando ele realmente começou. Acho que foi isso que selou nosso destino. Os ruídos eram tão familiares para mim que eu não conseguia entender o quão incomum eles realmente eram e sempre foram. Quando eu finalmente percebi o que estava ouvindo, tenho vergonha de dizer que quase me senti aliviada. A assombração progrediu no mesmo ciclo de toda a minha vida. Primeiro os gemidos, depois as batidas leves e preguiçosas, e por fim, os arranhões. Sempre os arranhões. Olá, senhor. Por aqui. Eu disse ao meu pai sobre o arranhão e sobre como eu pensei que a criatura estava tentando rasgar a parede e entrar no meu quarto. Meu pai riu. Pai, deveria estar morto. A criatura finalmente havia saído e matado meu pai. Então eu saí correndo, ignorando todas as vozes gritando para eu parar. Eu me esquivei entre os veículos, passando por dezenas de pessoas. Corri pela fita da cena do crime e diretamente para dentro da minha casa. E lá estava, em frente à sala de estar, ao lado do meu quarto. O armário do corredor estava com a porta aberta. Todas as jaquetas e suéteres haviam sido retirados e na parede de trás eu vi outra porta. Por alguma razão, ninguém me parou. Eu tropecei no armário através da porta escondida e saí no quarto que eu sempre soube que estava lá, mas não era o que eu pensava que seria. O cara sangrenta da Elm Street. Foi assim que a mídia chamou meu pai.
E pelo que eu vi naquela sala, era um nome muito adequado. Havia facas de todos os tipos. E havia dispositivos de metal empilhados ao longo de uma parede. Pelo menos uma centena deles. A maioria eu não reconheci, mas alguns eu tinha visto nos livros de história. Havia 4 conjuntos de algemas, uma parede de correntes e rolos de fita adesiva. E no meio da sala havia uma mesa plana que estava muito claramente encharcada de sangue. Um banquinho alto estava sentado à cabeceira da mesa. Mas o pior de tudo era a parede. Minha parede. Cada centímetro estava coberto de arranhões. Mas no final das contas, os arranhões não eram satânicos ou maus como eu pensava. Eram palavras, frases. Jacob, eu te amo. Por Diana Ruby. Fale pro meu pai que eu o perdoo. Brian Wood. Tara, sinto muito. Por Michael Smith. Diga a minhas filhas que elas eram o meu mundo. Angela Waldestrone. De acordo com o arquivo de evidências, havia mais de 60 dessas mensagens. E eu me obriguei a ler cada um deles.